Estudo sobre a utilização e aplicação de gesso acartonado drywall. O grupo é composto por mim, Giovana Firmino de Oliveira, e Isabela Vitória Aleixo. Bom, o material drywall basicamente é formado por uma estrutura metálica leve em perfil de aço galvanizado, formado por guias e montantes, onde são fixadas placas de gesso acartonado, podendo ser em uma ou mais camadas, gerando uma superfície apta para receber o acabamento final, como pintura, cerâmica, papel de parede, colagem de pedras, entre outros. Muitos acreditam que o drywall é um material frágil, por ser leve e ter uma estrutura fina, mas na verdade é que ele é altamente resistente. Nos próximos slides, iremos apresentar todos os componentes detalhados para a aplicação do drywall. Nós vamos iniciar falando sobre as chapas de gesso. Elas são fabricadas nas indústrias por meio de um processo de laminação contínua, de uma mistura de gesso, água e aditivos, entre duas lâminas de cartão, onde uma é virada sobre as bordas longitudinais e colada sobre a outra. Existem 3 tipos de chapa, e elas são constituídas de um núcleo natural e aditivos revestidas com 2 lâminas de cartão duplex para o uso exclusivo interno. O gesso proporciona resistência à compressão e o cartão resistência à tração. A união destes dois elementos torna a placa muito resistente. Variam conforme o tipo de placa, espessura, dimensão e peso. Os 3 tipos de placa existente, conforme a primeira imagem, é a chapa branca, que é para aplicação em áreas secas, chapa verde, para aplicação em áreas sujeitas à umidade por tempo limitado de forma intermitente, e a chapa rosa, para aplicação em áreas secas, necessitando de um maior desempenho em relação ao fogo. Lembrando que as chapas drywall são produzidas conforme as normas técnicas da ABNT. Na segunda imagem, a gente pode ver que as chapas elas possuem 2 tipos de bordas, a borda quadrada e a borda rebaixada. Os parafusos utilizados para a fixação dos perfis entre si e das chapas na estrutura são fabricados de acordo com a norma ABNT, NBR 15.758 de 2009, parte 1, e são específicos para drywall, sendo autoperfurantes e autotarrachantes, respectivamente protegidos contra corrosão com zincagem e fosfatização. Os perfis metálicos são fabricados industrialmente mediante um processo de conformação contínua a frio, por sequência de rolos a partir de chapas de aço revestidas com zinco pelo processo contínuo de zincagem por imersão a quente. As chapas de aço revestidas com zinco para fabricação dos perfis metálicos devem seguir as seguintes especificações: espessura mínima de 0,50 milímetros e revestimento zincado 275, conforme NBR 7008 de 2003, massa mínima de revestimento de 275 gramas por metro quadrado, ensaio triplo, total nas duas faces. Os tipos de massa devem ser as massas específicas para acabamento das juntas entre chapas de gesso. Essas massas devem ser utilizadas juntamente com as fitas apropriadas. A utilização das massas e fitas de rejunte assegura o acabamento sem trinca. Em momento algum deve-se utilizar gesso em pó ou massa corrida de pintura para execução das juntas. Já os tipos de fitas são componentes utilizados para compor com as massas as juntas de acabamento. Existem 3 tipos de fitas, né? Que é a fita de papel microperfurado, fita de papel com reforço metálico e fita de isolamento, que é a banda acústica. E por fim, para finalizar os componentes, nós temos 2 tipos de lãs, que é a lã de rocha e lã de vidro. A lã de rocha é um material isolante térmico potente e incombustível, que também pode ser utilizado para fazer isolamento acústico.
As suas principais características são absorção acústica, incombustível, resistente a vibrações, eficiência enérgica, resistente a altas temperaturas, melhor isolante térmico para equipamentos e tubulações industriais, excelente desempenho para neutralizar baixas frequências, não apodrece, ótimo custo-benefício, quimicamente neutro e resistente à água. A lã de vidro também é um ótimo isolante térmico e acústico, sendo o tipo mais utilizado no mundo pela facilidade de manuseio. Feito de fibra de vidro e areia, a lã de vidro é um produto produzido em altas temperaturas a partir de sílica e sódio. Tão versátil quanto a versão feita de rocha, porém muito mais leve. A lã de vidro também é utilizada em diversos segmentos, principalmente para oferecer conforto térmico e acústico a edificações comerciais e residenciais. As suas principais características são leve e fácil de manipular e cortar, excelente desempenho para neutralizar médias frequências, que é a voz humana, incombustível, não deteriora nem apodrece, fabricação com material reciclável de até 60%. Então, os dois materiais oferecem uma ótima performance como isolantes térmicos e acústicos, porém a lã de vidro se enquadra melhor como isolante acústico para locais com pessoas e é mais utilizada em forros de drywall por ser mais leve que a lã de rocha. Etapas de execução. Posicionamento. A marcação das paredes é feita preferencialmente com o nível a laser, porque ele faz a marcação de piso e teto de uma única vez e com bastante precisão. Caso não tenha o recurso, pode ser feito com um esquadro, régua e trena. Deve-se utilizar uma linha para marcar onde será a posição das guias. É recomendável também utilizar a linha giz ou a linha marcadora para fazer as marcações. Fixação das guias. Assim que as marcações estiverem definidas, é utilizada uma furadeira para fazer buracos e então ser colocadas buchas e parafusos específicos do sistema drywall. O espaço entre as fixações das guias deve ser de 60 cm, sendo parafusadas no piso e no teto. Pode-se utilizar também a pistola finca-pino para fazer a fixação das guias. As guias são cortadas com um alicate de mão. Instalação dos montantes. A altura da parede é que determina o tamanho dos montantes. Se a parede ficar entre o piso e a laje, deve-se deixar uma folga de 5 mm da medida do montante. Assim como as guias, os montantes são cortados com o auxílio do alicate. A distância entre um montante e outro é entre 400 a 600 mm entre eixos. Nas paredes sem abertura de portas ou janelas, a instalação inicia-se da extremidade das paredes para o meio. Nas paredes com portas, a instalação deve se iniciar a partir do vão da porta. Os montantes são posicionados dentro das guias. Nos encontros de parede-parede, sempre deve haver um montante para fazer a amarração e instalação das chapas de drywall. Nos pontos que estiver prevista uma porta, deve-se colocar um montante extra para a fixação da mesma. Instalação das chapas de drywall. O plaqueamento é iniciado encostando a placa no teto, deixando uma folga de 10 mm na parte inferior. É importante realizar o plaqueamento de maneira que as juntas das placas de um lado sejam alternadas em relação à face oposta. O encontro das placas deve ser feito sobre o montante, e então parafusar as placas nos montantes e nas guias, com espaçamento máximo de 300 mm e dispostos ao no máximo 10 mm da borda da placa. Parafusos indicados: chapa metal 25 mm para a chapa simples, chapa metal 45 mm para a chapa dupla. Posicionamento das partes elétricas e hidráulicas. Uma das vantagens do drywall é poder passar canos, tubulações e fios dentro do seu sistema, deixando o ambiente com um aspecto organizado. Para isso, fure os montantes de forma alinhada, evitando assim o desgaste dos fios, a falta de encaixe de instalações hidráulicas que não são muito maleáveis, e passe-os por dentro dos perfis. Deve-se comprar as caixas específicas para a parede de drywall, que são diferentes das caixas para paredes de alvenaria. Instalação de isolamento termoacústico. Outra vantagem de saber como instalar drywall é poder aplicar isolamento acústico e térmico, como os feitos de lã mineral ou lã de vidro, definida de acordo com a preferência do cliente.
Após a instalação das placas e passagem de dutos e fios, preenche o espaço entre os montantes com rolos de lã, fixando-os com fita própria. Tratamento de juntas. Para a emenda entre as juntas, tratamento de juntas. Para a emenda entre as placas, é preciso o tratamento de juntas com o auxílio de uma espátula de 10 cm. Um exemplo de massa para o tratamento das juntas é a Placomix. É recomendável passá-la sobre as juntas e posicionar uma fita de papel, depois comprimir a fita a fim de realizar a aderência sem que haja excesso de massa. Após o tempo de secagem, é recomendável passar mais 2 camadas para a regularização das juntas e cobertura dos parafusos com massa regularizadora. Ao final dessa etapa, a parede está pronta para receber o acabamento, seja pintura, textura, azulejo ou papel de parede. Apesar de ser um método prático e fácil, é preciso conhecer passo a passo de como instalar corretamente o drywall antes de tentar o processo, para que não ocorram problemas durante a instalação e após. Certifique-se de usar materiais específicos para drywall e de ótima qualidade. A tecnologia drywall, que rapidamente vem conquistando a preferência de arquitetos, incorporadores e construtores brasileiros, causa baixíssimo impacto no meio ambiente. Em comparação com os sistemas construtivos tradicionais, notadamente a alvenaria. Em primeiro lugar, gera uma quantidade de entulho muito menor, cerca de 5% de seu peso, contra 30% da alvenaria convencional, o que facilita sua coleta e seu transporte. Além disso, seus resíduos, notadamente os restos de chapas e de perfis estruturais de aço, podem ser totalmente reciclados. Os restos de perfis de aço galvanizado já têm soluções de reciclagem consagradas no mercado, a exemplo do que ocorre com a maioria dos metais, que podem ser facilmente reaproveitados pela indústria metalúrgica. Por outro lado, no caso específico das chapas de para drywall, que são produzidas à base de gesso, podem ser reaproveitadas em 3 frentes: indústria de cimento, agricultura e o próprio setor de transformação de gesso. A CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, prevê em resolução que os resíduos de gesso da construção civil são recicláveis para outras destinações. Com isso, os componentes do sistema drywall ganham o status necessário para tornar sua obra sustentável de acordo com as práticas ambientais mais exigentes do mercado. Selos importantes como a LEED, Aqua HQE, Alta Qualidade Ambiental, Procel Edifica, Eletrobras Procel, Casa Azul, Caixa Econômica Federal, dentre outros, atestam sua eficiência em manuseio para certificar as construções que se enquadram em seus rigorosos parâmetros ecológicos. Panoramas de consumo do drywall no Brasil e no mundo. Com o início por volta de 1920 nos Estados Unidos, atualmente aproximadamente 95% das residências americanas utilizam o gesso acartonado como fechamento interno. Na Europa, esta tecnologia está presente na construção civil há mais de 70 anos, sendo hoje, assim como os Estados Unidos, consolidada. Como mostra a figura 4, no Brasil, os meros 0,25 metros quadrados de consumo habitante por ano no Brasil, comparado aos 30 metros quadrados de consumo habitante por ano nos Estados Unidos, só constata como é preciso popularizar mais o uso do drywall, já que apesar de evidente crescimento do uso do drywall no Brasil, o sistema já está difundido e consolidado há muito mais tempo no exterior. Aplicações no Brasil. A partir de 1998, a tecnologia de gesso acartonado se expandiu, aumentando 11 milhões de metros quadrados em 2000, tendo 46,6% de aumento em relação a 1990. Em São Paulo, com esse crescimento, a tecnologia passou a ser adotada em grande escala. O Instituto de Pesquisa Tecnológica, IPT, tem acompanhado de perto e contribuído para os avanços tecnológicos nessas últimas décadas, e foi realmente nos anos de 1990 que os sistemas drywall começaram a ser mais difundidos no Brasil, inicialmente com a importação de produtos da Europa e posteriormente com a instalação de fábricas no Brasil. Atualmente, as produções dos componentes já passaram a ser produzidos em larga escala no país, ganhando espaço nos últimos anos em função da presença de 3 grandes fabricantes europeus nesse sistema: Lafarge, francesa, Knauf, alemã e Placo, francesa, trazendo assim a queda do custo aliada à complementação do sistema com a produção de acessórios especiais.
A figura 5 a seguir retrata o consumo histórico de chapas para drywall no Brasil, mostrando ao passar dos anos a quantidade de chapas de gesso acartonado utilizadas em metros quadrados. Vantagens: flexibilidade de projetos. Confere maior liberdade de criação no arquiteto em edificações de vários pavimentos que não precisam coincidir suas plantas. Leveza. Sua estrutura pesa apenas 15% do equivalente em alvenaria, possibilitando cálculos estruturais mais simples e, consequentemente, mais econômicos. Reversibilidade de ambientes. Facilita a alteração de ambientes residenciais e comerciais com liberdade total para remanejamento de paredes. Menor espessura, permitindo uma maior área útil em uma construção. Conforto climático. O gesso, matéria-prima das chapas para drywall, tem a propriedade natural de atuar como regulador do clima, mantendo o grau de umidade em equilíbrio, retirando a umidade do ar quando está elevada e devolvendo quando o ar está seco. Isso atenua as variações de umidade relativa do ar. Conforto térmico. O uso de lã mineral ou de vidro no interior das paredes, tetos e outros revestimentos em drywall permite um conforto térmico maior. Conforto acústico. Paredes do sistema drywall possuem isolamento acústico maior que paredes de alvenaria, além de serem potencializadas com a utilização de lãs. Resistência ao fogo. O gesso proporciona uma elevada proteção contra incêndios, por não ser um material propagador de chamas. Rápida instalação. A obra é mais rápida e limpa, chega a levar 1/3 do tempo em comparação com a alvenaria tradicional. Execução simplificada em instalações elétricas e hidráulicas. Em caso de necessidade de manutenção, basta recortar um pedaço da parede. A obra é mais simples e limpa. Vantagens: baixa resistência. Uma das maiores desvantagens da parede de drywall é a sua baixa resistência a impactos e pancadas, mas se esse é o seu projeto não exige um material de alta resistência, esse problema passa despercebido. Não pode ser usado em ambientes externos. Infelizmente, o drywall não pode ser aplicado em ambientes externos por sua sensibilidade à água e aos raios solares. O espaço entre as placas pode servir como berçário para fungos, bactérias e insetos como o cupim. Para evitar verificações regulares são sugeridas. A exposição à umidade excessiva também não é recomendada, por isso, ao instalar em banheiros, é necessário instalar cerâmicas para proteção extra. Ela também não é muito resistente a pancadas e a peso excessivo, então não abra mão de contratar especialistas para desenvolver um projeto com segurança. Decoração comprometida. Pendurar um quadro, um espelho, TV, nichos e prateleiras pode se tornar algo mais complicado em uma parede de drywall. Isso porque você precisará de buchas e parafusos específicos para esse tipo de parede, capazes de suportar o peso de modo adequado. E por fim, podemos concluir que o drywall possui grandes vantagens, grande parte em função de ser uma forma de construção racionalizada, com suas tarefas executadas somente uma vez, com o mínimo de retrabalho ou esperas e de atender às normas com facilidade. Com o passar do tempo e com maior difusão dessa tecnologia, tendo a qualificação devida dos profissionais e ampliação dos conhecimentos sobre a tecnologia, o drywall pode concorrer no nível de marcenaria comum, tornando-se assim uma excelente opção não somente na parte construtiva, mas também em reformas em gerais. A execução é rápida, limpa e realizada por profissionais especializados, sem desperdícios nem custos com remoção de entulho. Com alto padrão no sistema de estruturas, garante a resistência e segurança exigidos por norma.